É tempo de frente a frente neste Jornal à Noite. Recebemos Rita Matias, do Chega, e Eva Cruzeiro, do Partido Socialista. Boa noite a ambas. Obrigada pela presença. E ouvimos aqui uma opinião coincidente dos dois partidos que representam, Chega e PS, pedem a demissão do Ministro Luís Neves. Afinal, estão ambos em acordo. Rita, boa noite. Antes de mais, boa noite às duas. Mais uma vez, sim, acordo mais uma vez. A surpresa mesmo é vermos o Partido Socialista finalmente chegar a este debate. Lembro-me que até estive com a Eva aqui neste canal quando começaram as suspeitas em torno da casa de Luís Neves, e à data o Partido Socialista tinha uma posição de que era muito cedo para tomarmos posições. E era. Quando o Chega anunciou uma comissão parlamentar de inquérito, e mais, quando o Chega pediu que esta semana se realizasse um debate em que Luís Neves estivesse no Parlamento e pudesse esclarecer os portugueses e os deputados na comissão permanente, o Partido Socialista disse que não era possível e até se escudaram na argumentação de que nem é muito normal chamar ministros à comissão permanente, sendo que a seguir apresentaram um requerimento para ir o Ministro da Educação. Tudo bem, foi um debate que não aconteceu. A mensagem fundamental a passar ao país, sobretudo quando corre algumas narrativas, é que, independentemente da demissão que nos parece evidente, Luís Neves está a trazer uma onda de suspeição permanente. Já nem é só sobre a Polícia Judiciária, neste momento já é também sobre o Ministério da Administração Interna e a forma como também fazem a contratação pública e, portanto, Luís Neves neste momento representa a suspeita. A questão é, demitido ou não, afastado ou não por Luís Montenegro, Luís Neves tem que ser investigado e, portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Chega não está dependente da presença de Luís Neves no governo ou não. Nós vamos mesmo avançar e isto é uma mensagem que os portugueses precisam de saber. Nós não nos deixamos condicionar e queremos descobrir de que forma é que Luís Neves conduziu os seus mandatos em frente à Polícia Judiciária. Eva, no início ainda era cedo, agora o PS já diz que foi atingido o limite do admissível. Quando é que foi esse ponto de não retorno? Bom, primeiro, questões ligadas, questões que podem levantar questões do ponto de vista criminal, por exemplo, são questões que nós não vamos... Qual é que foi... Não são questões que nós não vamos levantar, por exemplo, numa comissão permanente. Então, a diferença que pode existir entre o Ministro da Educação, que é uma questão de gestão e das suas funções contra o Ministro, e esta do Maio, são bastante distintas. Acho que era preciso fazer aqui esta separação. Por outro lado, o Partido Socialista no início, porque é um partido prudente, é um partido responsável, não é um partido populista, precisava de mais dados e nós assumimos, foi algo com o qual todos concordamos, precisávamos de mais dados, porque sem informações existem acusações e conclusões que são tomadas muitas das vezes porque aquele ministro ou aquela pessoa não faz parte do ciclo de interesses do partido, que é o que acontece com o Chega. Porque existem vários crimes, existiram vários crimes, existem vários criminosos sobre os quais nós debatemos no espaço público, por exemplo, neonazis, o Chega é muito brando. E depois, quando são pessoas que têm uma visão, uma postura que é contrária àquela que o Chega defende, o Chega é muito agressivo, logo a pedir demissões e a fazer acusações. E nós não fazemos isso. Para além do PSD estar a governar e nós sermos oposição, é do nosso interesse que ministros do PSD se calhar caiam, mas não é do interesse dos portugueses na maior parte dos casos. Então, do interesse dos portugueses é nós termos um governo coeso, trabalho e que governe. E na altura, com os dados que nós tínhamos de estar a zelar pelo interesse dos portugueses e perceber se era um caso para nós pedirmos algo mais. E neste momento, o Chega não adivinhou numa bola de cristal que era preciso pedir demitir. O Chega não gosta de Luís Neves, porque Luís Neves defende a verdade, porque Luís Neves, com dados, disse que a imigração e a criminalidade, neste caso, defendeu a verdade, dizendo que a imigração e a criminalidade não estão relacionadas, e a partir daí começou a ser um alvo a bater para o Chega. Do meu ponto de vista, parece-me que sim. Estamos num ponto de ruptura. Parece-me que Luís Montenegro já devia ter tomado uma posição. Já percebemos que ele é bom gestor de avanças, mas não é bom gestor do seu governo e por isso o Partido Socialista não tem como tomar uma decisão nesta altura, numa altura em que estamos em plena época de incêndios. Qual é que era a alternativa? Essa é a melhor decisão? O Primeiro-Ministro chama-se Luís Montenegro e eu acho que ele tem que tomar essa decisão, tem que decidir quando é que vai tomar uma atitude, mas o que nós temos em causa é muito grave e a pergunta que eu também faço é, se fosse um outro gestor público de uma outra área com este tipo de suspeitas, o que é que a PJ faria? O que é que o Ministério Público faria? O que é que as nossas instituições fariam? A Polícia já devia estar a investigar o Ministro da Administração portugueses de primeira, nem portugueses de segunda. Acho que as normas são para ser cumpridas, acho que os procedimentos são para ser cumpridos e acho que quem não o faz deve ser responsabilizado, deve responder por isso de forma imparcial. Por mais simpatia que eu possa ter por aquilo que são os feitos de Luís Neves na Polícia Judiciária, que são enormes,
não é? E sabemos que o trabalho que ele fez, por aquilo que foi revelado até então, entretanto, os dados daquilo que é o trabalho que ele fez parecem-nos positivos, e estou a falar daquilo que é a informação que eu tenho até hoje, mas isso não faz nem de Luís Neves nem de ninguém menos possível de ser escrutinado e de ser responsabilizado. E é isso que eu quero que aconteça. Escrutínio, transparência e responsabilização, se for caso disso. Por exemplo, do Presidente da República, que houvesse uma intervenção, ou pelo menos uma intervenção mais visível de António José Seguro? Rita? O Presidente da República parece-me que está perdido nesta questão. Aliás, eu acho que há um traço comum em António José Seguro de tentar agradar toda a gente. E, portanto, nesta matéria em particular, não sabe muito bem se há de fincar mais o pé com o Governo ou não, porque depois, por outro lado, também sabemos que Luís Neves era um homem da confiança política de António Costa e, portanto, eventualmente pode estar numa posição desconfortável. Mas acho também muito importante rebater aqui uma questão. Mas António Costa, António José Seguro, essa mistura Luís Neves não tem que ver com as suas posições políticas. Repara, há outros ministros com os quais nós discordamos profundamente que nós não damos a pedir a sua demissão. Eu recordo-me que há um ano ou dois, acho que foi o verão passado, a ministra Balseiro Lopes, que é a Ministra da Cultura, estava debaixo de fogo porque fez umas declarações sobre pessoas que menstruam. Portanto, insultou desta forma as mulheres. Eu não pedi a sua demissão por discordar profundamente da sua visão. Nós fizemos oposição ao Partido Socialista a muitos ministros que não pedimos a sua demissão. A outros pedimos porque tinham questões de ética. Lembro-me, por exemplo, o Pedro Nuno Santos. Havia questões de ética que vieram a verificar-se mais à frente numa comissão parlamentar de inquérito. Aqui o caso com Luís Neves é uma questão de ética. Pouco me importa, neste momento, o que é que ele pensa sobre a imigração. Já disse noutros episódios, nomeadamente quando foi nomeado, que não era o homem certo para as funções em questão. Mas no entanto, o homem agora que está a gerir a pasta, por exemplo, responsável pelos incêndios também. Exatamente. Na gestão dos incêndios. E que faz sentido sair agora? Mas a questão é, até já na contratação para os incêndios, nomeadamente para o Ciresp, estão a ser levantadas suspeitas porque este homem está sob suspeita permanente. E, portanto, para o Chega ter sempre suspeita desde o primeiro dia, estamos todos sob suspeita do Chega quando não somos não é verdade. Não é verdade. Nós apresentámos as suspeitas quando as notícias foram veiculadas, por exemplo, por esta do rato que atacaram imigrantes. Pronunciámos. Como sobre a pena, enfim. Desculpe, deixe-me só fazer esta pergunta à Rita. Esta questão, por parte do Ciresp, era aquilo que o Chega tinha guardado para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tinha recebido no dia ou dias antes de ter sido assaltado o gabinete de André Ventura? Tinha muitas informações, infelizmente algumas delas perdidas neste assalto, mas vamos revelá-las no tempo certo. Não me estou a rir, não tem piada nenhuma. Acho que invadir gabinetes de deputados é um Estado, é o grau zero da democracia. Exato. Eu deixo o meu gabinete todos os dias aberto, é sempre fechado pela ronda da GNR, e agora começo-me a questionar o que é que acontece dentro do gabinete quando nós não estamos lá. Esta era uma das informações, mas há muito mais que no tempo certo será revelado, também porque foi esta a lealdade institucional que André Ventura garantiu, nomeadamente ao Presidente da República. Há um espaço certo que será a Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual nós não vamos abdicar. E isto é uma mensagem muito importante de passar. Eva, o Presidente devia intervir, pedir Bom, também... ainda sobre aqui o gabinete, acho que há uma coisa muito importante a dizer, que é sobre as provas que alegadamente o Chega tem. Estamos todos curiosos para as conhecer. Eu acho que quando alguém, e deixar esta mensagem para quem está em casa, tem provas de crimes, deve apresentá-los ao Ministério Público, deve apresentá-los à Polícia Judiciária, e eu acho que é inaceitável que nós tenhamos líderes de partidos com supostas provas de crimes cometidas por um ministro e até agora não os tinha apresentado. Chegaram-nos as provas, não foi André Ventura que andou à procura. Fins políticos. O interesse dos portugueses é muito importante e muito mais do que os dos interesses partidários. E eu, se receber provas do crime de algum político em Portugal, a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. E, por outro lado, também não me sinto segura, enquanto deputada, enquanto cidadã, de saber que existem pessoas da PJ que entregam a líderes políticos provas, como disse o líder do Chega, que recebeu, e não entregam ao Ministério Público. Eu, neste momento, não me sinto segura, não acho que haja uma imparcialidade e quero saber, mas gostava de saber quem são essas pessoas. Que é afastada, por exemplo, não me de fazer sinto segura as com buscas a alegação de que existiu alguém da Polícia Judiciária que entregou ao líder de um partido especificamente, podia ter mandado para todos, podia ter mandado para o Ministério Público e podia ter mandado para superiores hierárquicos. Não. Isso, a imparcialidade das nossas instituições e das nossas polícias é muito importante. Ou isso é mentira, ou isso sendo verdade é muito grave, e eu queria deixar aqui isso também vincado. Agora ataca a Polícia Judiciária. Não, ataco é o líder da extrema-direita que diz que tem provas dadas supostamente pela Polícia Judiciária e
essa é uma acusação muito grave contra a Polícia Judiciária em Portugal. E o Partido Socialista tem que se reduzir à sua insignificância, muito grave contra a Polícia Judiciária, e eu acho que já devia estar a ser investigado isso, porque e acho que, inclusive, quem está à frente da Polícia Judiciária nos dias de hoje devia vir a público justificar-se e vir explicar em vez de justificar a má gestão de Luís Neves, que é do gerir da Polícia Judiciária como se fosse uma chafarica, tem é que vir justificar o que é que os membros da Polícia Judiciária andam a dizer. Da parte de alguém da Polícia Judiciária que não foram entregues ao Ministério Público. Isto é gravíssimo. Mas, ainda ao Presidente da República, acho que Luís Montenegro é o maior responsável e é quem tem que vir a público dizer alguma coisa e tomar uma decisão. Quem não tem capacidade para tomar decisões difíceis não tem capacidade para ser Primeiro-Ministro de Portugal, e eu lamento que este tenha sido o Primeiro-Ministro eleito, porque ele próprio, do ponto de vista ético e político, já levantou muitas suspeitas. Mas a pergunta era sobre o Presidente da República. E o que está a acontecer agora, e aquilo que está a acontecer agora, é prova de que quando o último governo de Luís Montenegro caiu, nunca havia quem considerasse. Eu acho que sim. Acho que o Presidente da República devia vir pressionar o Primeiro-Ministro, acho que o Presidente da República deve se posicionar, acho que todos em Portugal devemos posicionar, enquanto deputadas, enquanto cidadãos, enquanto pessoas de bem, todas as pessoas em Portugal, do meu ponto de vista, não podem ficar indiferentes ao que se está a passar. E eu acho que a incompetência de Luís Montenegro para lidar com este tipo de situações é grande, é visível e é inenarrável nós termos que estar aqui a debater uma coisa que já devia estar resolvida tendo nós um Primeiro-Ministro em exercício. Rita, 30 segundos para terminar. Não, pegando aqui nesta última frase, há um governo que está a desfazer-se sob suspeitas e no meio disto tudo sabemos que Luís Montenegro está a banhos, quando até disse que este ano ia ser o herói da pátria e iria estar a trabalhar a tempo inteiro. Portanto, folguem saber que não tem capacidade de se pronunciar sobre Luís Neves e sobre as suspeitas que crescem de dia para dia, não toma nenhuma posição, mas tem tempo para ir ter com o seu amigo Hugo Soares e dar uns belos mergulhos no Algarve. Deixem o Luís trabalhar. Não, eu costumo dizer que alguém para trabalhar bem precisa também do descanso. Infelizmente, este Primeiro-Ministro descansa muito e trabalha também muito mal. É pena que com ele esta coisa do descanso não funcione, porque ele vai para jogos de futebol, vai para festivais, vai para a praia e nada resolve. Para terminar, em 10 segundos, queria só mandar uma mensagem de solidariedade para com a família do jovem brasileiro de 19 anos que foi deportado no aeroporto de Lisboa depois de passar 4 dias de completo terror psicológico, chama-se Coé Matos, e eu quero dizer que este governo, a gestão que tem feito da AEMA, a gestão que tem feito da imigração e a forma como a sua família e este jovem foram tratadas no aeroporto de Lisboa é inaceitável e por isso toda a minha solidariedade para com esta família. É certamente fruto da desregulação que existiu durante o período do Partido Socialista. Eles chegaram apenas há 2 anos, já há 2 anos era o PSD quem estava a governar, não tem nada a ver com o Partido Socialista.